Vamos lá, pessoal. Já que a gente já voltou, você já tomou água, tá tudo certo. Vamos meter bronca, tá? Agora a gente já entra nas atividades econômicas desempenhadas aí no decorrer dos séculos, né, para a formação do território brasileiro, tá bom? A primeira atividade econômica que aconteceu no Brasil, gente, foi a exploração do pau-brasil, tá? O pau-brasil é uma árvore igualzinha a essa daqui, ó, tá bom? Ele estava nessa costa brasileira inteira aqui, ó, toda de verde, e aconteceu entre 1500 e 1530. O que acontece? Assim que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, eles não tinham noção do tamanho do território brasileiro. Então, até chamaram o Brasil de Ilha de Santa Cruz, né, no primeiro momento. Depois que viram a dimensão, eles apelidaram de Terra de Santa Cruz. E encontraram essa madeira, né, essa árvore chamada pau-brasil, tá? E colocaram de pau-brasil. A questão do pau-brasil, gente, ele era muito valioso, porque a madeira dele é uma madeira muito rica, tá? A madeira, uma especiaria muito rica, principalmente na Europa. Se fazia uma madeira muito boa. E o pau-brasil também, você conseguia tirar uma tintura avermelhada dele, que também era muito apreciada na Europa. Então, o pau-brasil, a exploração dele foi muito intensa, tá? No decorrer desse período aí, entre 1500 e 1530, tá? O que acontece é que com toda essa retirada do pau-brasil, ele foi ficando muito escasso, né? E o governo precisava de uma outra atividade para essa época aí, tá bom? Essa outra atividade, gente, foi a atividade açucareira, tá? O Brasil, ele nessa época, com a retirada do pau-brasil, começou a produzir, plantar cana-de-açúcar, né? E essa cana-de-açúcar, ela fez com que o Brasil se tornasse aí um dos maiores produtores e exportadores da época, tá? Lembra quando eu falei para vocês que algumas capitanias se destacaram, capitanias hereditárias? Foram elas aí, ó, Pernambuco, Bahia e São Vicente. Essas capitanias, elas foram capitanias que se destacaram muito nessa época nesses séculos, né? 16 e 17. E a atividade econômica era essa aí mesmo. A economia era açucareira, né? Era cana-de-açúcar. Que era muito apreciada também nos Estados Unidos, ou desculpa, era muito apreciada na Europa, tá bom? A cana-de-açúcar. Então o Brasil por muito tempo foi o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, tá bom? Ainda nesse século, 16 e 17, houve também exploração na parte da região amazônica de uma de algumas especiarias, né, que se mostraram muito ricas, né, principalmente na Europa. E quando na Amazônia você encontrava muitas frutas, sementes, raízes e outras plantas com finalidades medicinais e até culinárias, tá? Essas plantas foram chamadas essas especiarias foram chamadas de drogas do sertão, tá? Mas nada a ver com droga, tá, gente? É porque foi o que foi chamado na época. Era cacau, cravo, guaraná, urucum, baunilha, poaia. Então, foram alguns dos produtos, né? Várias folhas medicinais, né? Com funções medicinais, finalidades. Então, assim, nessa época aí, e isso daí foi tudo explorado. E isso tudo ajudou na, na interiorização do Brasil, já que essa exploração ela foi feita lá na região amazônica, né? Que é bem lá para dentro mesmo, né? Outra atividade, gente, que começou nessa época também foi a pecuária, tá? A pecuária iniciou ali basicamente nos estados do Nordeste, né? Mas foi descendo, né? Mais para o centro-sul do Brasil. E hoje, por exemplo, é uma das práticas e aquilo que gera muita riqueza, principalmente para a parte sul do Brasil. O oeste ali, na parte sul do Brasil, é onde é um eixo principal ali das cabeças de gado, enfim, do rebanho bovino, tá?
Então, essa região aí, tudo começou vindo lá do Nordeste e foi nessa época aí, no século XVI e XVII, tá certo? Pulando um pouquinho do século aí 18 e 19, né? 1900, 1800, 1900, a gente já entra na exploração do ouro, tá? Com o declínio lá, lembra que eu expliquei que houve um declínio da atividade açucareira no Brasil por conta de invasão aí dos holandeses, vários outros motivos que trouxeram isso, tá, gente? Eu não vou ficar me aprofundando porque isso é mais a questão de história. A gente está fazendo só a introdução para saber a formação do território brasileiro. Mas por conta de vários motivos, aí a, essa questão da atividade açucareira caiu bastante, né? Então, o que desencadeou aí aquela questão dos bandeirantes que começaram a entrar para dentro do Brasil e encontraram várias minas, né, no interior. Várias ali onde estão localizadas ali, várias jazidas localizadas ali na parte de onde tem Minas Gerais. Por isso o nome é Minas Gerais, tá, gente? E várias das cidades de Minas, como Ouro Preto, é, várias outras, né, que tem nomes assim de riqueza, né, que mostra a exploração do ouro, tá bom? Isso daí também ajudou muito na parte de tanto de interiorização do Brasil, como as primeiras civilizações, né, aqui no Brasil, primeiras sociedades, né, as primeiras cidades foram feitas em torno aí do ouro, tá? Isso daí tudo no século 18 e 19, tá bom? É, um outro item também que deve ser que é importante para a gente explicar que a atividade econômica no século 18 e 19 é a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né, que ocorreu aí dia 28 de novembro de 1807. É, eles chegaram no Brasil, na realidade, dia 22 de janeiro, né, de 1808. Na realidade, a família portuguesa, a família real portuguesa, viu fugida, né, da Europa, já que a Europa estava enfrentando um baixinho chamado Napoleão Bonaparte, que estava invadindo e ameaçando vários países da Europa. Então, a família real portuguesa veio corrida de lá, né, e deixou a Inglaterra enfrentando lá Napoleão, tá? A vinda da família real teve algumas consequências. A primeira foi um aumento da atividade econômica aqui, porque, obviamente, vários dos produtos que existiam em Portugal não existiam aqui no Brasil, né? Como a família portuguesa veio para cá, esses produtos, o comércio se intensificou muito, principalmente com a Inglaterra, né, que começou a mandar produtos aqui para o Brasil, tá? Produtos que eram produzidos lá, tá? E uma outra coisa foi que acelerou o processo de independência do país, né? Haja vista que, como a família já estava aqui e teve herdeiro aqui, né, no caso de Dom Pedro, então criou-se um laço maior com o Brasil, né? Isso daí facilitou muito a questão da aceleração do processo de independência no Brasil. Tá bom, gente? Para finalizar o século XVIII e XIX, aí uma parte muito importante da nossa história, tá? A questão do café. As primeiras raízes de café foram plantadas lá no século XVIII, né? E o café foi de extrema importância, principalmente no sul na parte sul do Brasil, no sudeste e sul do Brasil, que alcançou assim uma escala comercial extremamente grande, né? A procura pelo café brasileiro era muito grande, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e o Brasil se tornou um dos principais polos de exportação de café do mundo. Até hoje o café brasileiro é exportado com muita força, tá? Então isso daí é algo que até hoje a gente ainda tem muitas plantações de café, já teve até novela a respeito disso daí, né? Porque o café brasileiro impulsionou a economia e a política durante muito tempo, tá bom? Eu falei que o café finalizava, mas quem finaliza são os seringais, tá? Gente, os seringais foram, na realidade, é uma atividade que ela é desenvolvida mais na parte norte do país, tá? Por conta das seringueiras, né?
Essas seringueiras, elas, como vocês podem ver na foto aí, faz-se um risco nela e sai esse látex dela aí, né? Essa, esse líquido que sai dessa árvore, ele vira um látex que era comumente utilizado para borracha de apagar, seringas e galoches, tá? Mas alguns anos mais tarde, um cientista chamado Charles Goodyear, tá? Vocês já viram falar sobre os pneus Goodyear? Tem em muitos carros aí, tá? Pode olhar o carro do seu pai aí, do seu vizinho, com certeza deve ter lá um pneu Goodyear. Então Charles Goodyear desenvolveu um processo de vulcanização. É por isso que o processo de vulcanização dá, obviamente, a, a ideia de que o pneu, né, foi formado aí mais ou menos nessa época, tá? Dá uma resistência e elasticidade à borracha. Então, que forma o pneu com esse processo de vulcanização. Então, Charles Goodyear foi quem inventou isso daí. E o Brasil, obviamente, se tornou aí um dos maiores produtores de látex. Tá? Aumentou o aumento aí dos polos de extração no mundo do látex. Em outros lugares, quando estava subindo bastante essa procura, o Brasil aproveitou bem isso daí e a atividade foi uma das atividades econômicas também bastante valorosas e produtivas na época, tá? Bom, chegamos aí ao século 20 e 21, que é mais próximo da gente, tá? Gente, desenvolvimento industrial associado a uma agricultura dinâmica levou o país a uma nova organização territorial, tá? As indústrias se concentraram ali no estado de São Paulo, com a presença do número menor no Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. A indústria automotiva que comandava a economia, tá? Seguida por outros setores como a siderurgia, metalurgia, materiais de construção e indústrias químicas também, tá? A indústria aeronáutica já estava presente, assim como o polo industrial de Manaus, né? E que foi criado para atrair incentivos fiscais, né? No caso, as empresas deixavam de pagar alguns impostos ou ganhavam isso, né? Para, de fato, implantar suas fábricas, né? Lá na Zona Franca de Manaus, tá bom? Nas últimas décadas do século, né, a interiorização avançava em direção à floresta amazônica. Entre as atividades que se destacavam, a pecuária e o cultivo de soja. Tá? A gente vai pegar aí que o centro-oeste é o lugar onde se desmata muito para construção para plantação de soja e outros grãos, né? E parte da floresta amazônica também está sendo bastante destruída para plantação e cultivo desses grãos, tá? A mineração também ocorria em alguns pontos isolados, mas com intensos impactos sociais e ambientais. Isso daí é muito importante, tá, gente? Que vocês sabem. Em termos de produção agrícola, nos estados de São Paulo, Pernambuco e Alagoas, ainda dominava a cana-de-açúcar, tá? Destinada tanto à produção de açúcar quanto ao álcool combustível, tá? Então, o álcool combustível também ele vem da cana-de-açúcar, tá? O etanol. Então, a gente tem que lá existem no Nordeste principalmente existem várias usinas, né, que fazem essa transformação. As primeiras décadas do século XXI indicaram assim, uma maior presença de mineração, né, da pecuária e da atividade agrícola, na interiorização da atividade econômica no território brasileiro. Ao mesmo tempo, né, o cultivo para exportação de soja, principalmente, consolidou-se no país. Tá? Outras coisas também, gente, que fizeram com que a indústria no Brasil se desenvolvesse bastante, foi a participação do Estado como empresário, né, e a atração de empresas transnacionais. Então o Estado ele aparecia como empresário, bancando muitas obras, né, e isso trouxe algumas empresas transnacionais para cá, com alguns incentivos também, né, do governo, tá bom? Bom, a partir da década de 80, bem mais pertinho da gente, né? Mais perto de mim do que de vocês, porque eu nasci aí nessa década, ocorreu aí um esgotamento, né, da capacidade do Estado de promover o desenvolvimento industrial. O que é isso, gente? Faltou dinheiro, o Estado quebrou, tá?
É o que acontece com o professor no final do mês. Não tem dinheiro. Então quebrou, não tem como você comprar mais nada, não tem como você promover mais o desenvolvimento do país, tá? E isso foi, assim, de fato aconteceu por conta de políticas mal sucedidas, né? Que aumentaram a dívida externa e a inflação no Brasil. O Brasil pegou muito dinheiro no exterior e não fez muita coisa boa com isso, tá? Lá no exterior, os países desenvolvidos começaram a adotar medidas neoliberais, reduzindo o papel do Estado na sua participação em determinados setores econômicos. O que é isso, gente? É ao invés de. A gente não falou agora que o Estado é que atuava como empresário, então o Estado agora, na realidade, deixa de atuar como empresário e as empresas começam a assumir alguns papéis importantes dentro do cenário econômico do país. Tá? É deixar as empresas trabalhando por si só. Tá certo? Bom, gente, eu já tinha falado a respeito disso, né, que as primeiras décadas do século XXI indicavam aí uma grande atividade agrícola, interiorização do Brasil, e que elas ficaram basicamente concentradas ali no estado de São Paulo e Minas, né, onde estão os setores mais dinâmicos e com a maior tecnologia, tá certo? Lá em Manaus tem aquela exceção da Zona Franca de Manaus, na, 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 na montagem de produtos eletrônicos, né, mas as peças são trazidas de fora do Brasil, tá certo? Bom, gente, com isso, eu sei que vocês estão desse jeitinho aí, olhando para a tela. Se já não dormiu, então vamos acordar. Eu estou terminando aqui a aula, tá? E garanto que as próximas aulas serão mais animadas, tá? Estou ajeitando bastante aqui, montando um estúdiozinho. E as próximas aulas você vai me ver, tá bom? Fiquem com Deus, aproveitem bastante o material. Vocês podem rever as partes que não entenderam. Continua sem entender, vai ter vou deixar um espaço para que vocês entrem em dúvida. Mas falando, entre em contato por conta das dúvidas, tá? Mas falando novamente, gente, só tem dúvida quem vê o material, quem estuda, tá certo? Vamos lá, vamos firme. A partir da próxima semana a gente já tem chamada, então as chamadas vão ser todas feitas por conta de atividades, tá bom? Quem fez atividade tem chamada, quem não fez tem falta. Combinado, gente? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Um abraço.